Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e nós vamos estar lendo de 9 a 12. 1 Pedro 2, 9 a 12. A versão que eu vou estar utilizando é a Nova Almeida Atualizada, apenas para o irmão se situar aí. Não é muito diferente da Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus, texto muito conhecido, texto clássico, para nós que somos povo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que o Senhor mesmo aplique essa porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Uma igreja vitoriosa em um tempo de provação. É preciso entender, então, eu quero convidá-los, e peço licença a convidar você e a ler um texto de um historiador chamado Tácito, que ele escreve sobre o contexto que a gente pode verificar aqui na carta de Pedro, da igreja da época de Pedro. A Bíblia Sagrada, ela é atual, a Bíblia Sagrada é a verdade, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela é permanente, ela é viva e eficaz. A gente lê, ela não é como um romance, ela não é como um livro didático, a gente lê e ela traz vida, ela fala ao nosso coração. E eu creio que mais uma vez isso acontecerá ou continuará acontecendo, porque mesmo que cantamos é Bíblia, é palavra de Deus, e ela vai continuar falando ao nosso coração. E nós pregadores e todo pregador da palavra de Deus gosta, eu particularmente lá com o meu povo, o povo já está acostumado, de contextualizar, de trazer você ou de levar você para aquele tempo, como que pudéssemos entrar numa máquina do tempo agora e vamos voltar no tempo, vamos lá para a época do apóstolo Pedro, vamos lá para a época em que esses acontecimentos estavam sendo evidenciados e em que essa carta foi escrita. E esse historiador, e eu trago um historiador para estar fora das páginas da Bíblia Sagrada, muita gente gosta também disso aí, e Tácito escreveu dessa forma sobre um grande incêndio. Eu creio que os estudiosos, os professores de ABD e os professores de história também já ouviram falar disso, o grande incêndio acontecido em Roma. Nós estamos debaixo do domínio romano e na época do imperador Nero. Gente boa. Cara que mandou matar a mãe. Mandou matar a mãe e quando ele queria se relacionar com alguma mulher que era casada, ele estimulava, ele decretava o suicídio do marido daquela mulher. Era um cara assim. Eu estou colocando essas coisas para a gente viajar. Eu quero que você traga a sua mente, não fuja daqui, não saia desse lugar, viaje comigo e vamos para lá, porque quando a gente entende o que se passava na época, a gente vai entender melhor ou não, porque muitas vezes o texto bíblico, como em Pedro, ele vai dizer para que os irmãos exultem, para que os irmãos se alegrem, no tempo de um imperador como esse, no tempo de um governador como esse. E o imperador na época de Roma não era como a democracia vivida e pregada no nosso país. Nós não sabemos o que é perseguição. A igreja do Senhor Jesus, brasileira pelo menos, não sabe
o que é perseguição religiosa. A gente já começa chamando a atenção para a gente, às vezes, afinar, ajustar o nosso discurso. Nós não sabemos o que é perseguição. Esses irmãos foram perseguidos. Claro que eu estou colocando no nível de perseguição que eles sofreram. Ele escreveu assim: depois do incêndio, o historiador, a população buscou um bode expiatório. Começaram a circular rumores de que Nero era o responsável. Para afastar as culpas, Nero acusou os cristãos e ordenou que alguns fossem jogados aos cães, enquanto outros fossem queimados vivos e crucificados. Nero inventou uns culpáveis e executou com refinadíssimos tormentos os que chamava o vulgo cristãos. O autor deste nome, Cristo, foi mandado executar com o último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos durante o império de Tibério. A execução dos cristãos foi acompanhada por escárnios, e assim uns, cobertos de peles de animais, eram rasgados pelos dentes dos cães. Outros, cravados em cruzes, eram queimados ao cair o dia, como se fossem luminárias noturnas. Queimados vivos, pregados nas cruzes. Para este espetáculo, Nero cedera os próprios jardins do seu palácio e celebrou uns jogos no circo. Muitos foram devorados, vivos, outros pregados na cruz, vivos, e queimados, vivos. Todos aqueles que se declaravam cristãos. Nós temos os países perseguidos, nós temos a igreja perseguida, mas nós, como igreja no Brasil, devemos ser gratos, e eu digo sempre, há um preço que vai ser cobrado. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Nós temos uma liberdade quando chegarmos diante do trono. Há uma peça, mãos vazias, né? Que o rei perguntar: o que é que você tem nas suas mãos? Por que você não pregou? Quantos você ganhou? Ah, mas estava na pandemia, eu estava isolado. Você vai justificar a pandemia diante dos irmãos que foram queimados vivos e pregados na cruz? Essa igreja foi instruída, e essa igreja que é o mesmo povo que somos nós, povo que se chama geração eleita, povo que se chama pelo nome do Senhor dos Exércitos, ela foi instruída e por isso ela foi vitoriosa. E quando se fala em igreja vitoriosa, não se fala em igreja vitoriosa nessa vida terrena, irmãos. Nós vamos seguindo em vitória nessa vida terrena, mas a vitória da igreja é o céu. O prêmio do crente, o galardão do crente é o céu com Jesus. E crendo no céu e olhando para o céu e tendo o olhar fixo em Jesus, a gente vai caminhando em vitória nessa vida. Mesmo que haja uma ameaça de cruz e de morte. Lá no capítulo 4, verso 12, Pedro diz: amados, não estranhem o fogo, e é como que eu escuto ele falar para a igreja, nós, no século 21, irmãos, não estranhem o fogo que surge no meio de vós, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Por que você está estranhando? Pedro está dizendo, não estranhem, porque o fogo prova o ouro, o fogo prova o vaso de barro, meu caro Sandro. O fogo purifica. Às vezes a gente até canta, mas sem noção. E aí tem uma canção sem a crítica, sei, eu tenho cuidado quando está gravando aí, mas
Eu vou passar pelo fogo outra vez, com a fornalha aquecida 7 vezes mais, dizendo: adore a imagem. Não vou adorar. Se não adorar, eu lhe mato. Tá, você não devia nem estar me fazendo essa pergunta. Se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se não quiser, eu vou para o céu. Jogue na fogueira. Cantar é fácil. Outros escritos foram feitos nesse tempo, escritos bíblicos, as cartas da prisão. Paulo estava preso na prisão e os comentaristas vão dizer que também ele foi morto, provavelmente decapitado, sob Nero. Pedro foi crucificado e conta a tradição que pediu para não ser crucificado do mesmo modo e colocasse de cabeça para baixo, que não era digno de ter a mesma morte que o mestre. Foi crucificado. Tiago foi morto à espada. A carta aos Hebreus, que vai estimular aqueles crentes a deixar os rituais, a deixar de olhar para trás, a deixar de estar apegado ao judaísmo, ao ritualismo, à religiosidade, à instituição, e olhar para Jesus, o sumo sacerdote, para sempre, que está à direita do trono, assentado à direita do trono, intercedendo por nós. Quando? Agora e amanhã. Também Ele é sumo sacerdote para sempre. Nós temos intercedendo por nós o sumo sacerdote Jesus Cristo, e nós temos intercedendo por nós o Espírito Santo que habita em mim. A gente não tem noção. O Espírito Santo é Deus? É Deus? Você crê que o Espírito Santo é Deus? Pode interagir comigo em voz alta que o povo da internet vai escutar. O Espírito Santo é Deus? Ele habita onde? É negócio de doido, Carlos. Deus morando nessa casa. A gente caminha sem noção. Muitas vezes a igreja caminha em derrota. Quem é a igreja? Nós estamos 108 anos da PIBA, mas não estou falando da instituição, não estou falando do edifício, não estou falando do estatuto. Em nenhum momento eu vou falar de estatuto, de regimento, de edifício, de cadeira de escape de incêndio, de ar-condicionado, de banco, de distanciamento, de regra. A igreja vitoriosa do Senhor Jesus, que vai para o céu. Nela habita o Espírito Santo. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus intercedendo e o Espírito Santo intercedendo. Que oração pode haver desses intercessores sem resposta? Uma igreja vitoriosa em um tempo de provação, agora começo, precisa ter convicção de sua identidade. O texto que nós lemos, verso 9, a primeira parte diz assim: vocês, o contexto era esse, não esqueça do contexto. O bicho estava pegando. Os irmãos, Marcos Sândalo, você olhava para o lado e via, não vou citar o outro irmão porque é misericórdia, mas você via, olhava para o irmão querido, seu pai na fé, porque não negou para a cruz, queimando o vivo. A gente não pode imaginar a situação de alguém sendo queimado vivo. Pare e pense. O irmão querido, porque não negou a fé, Jailton, não sei quem ele ganhou para Jesus, mas o contexto era, você vê aquele que lhe ganhou para Jesus, aquele que lhe discipulou, aquele que estava na sua casa, aquele que foi instrumento de Deus para lhe resgatar das trevas, e porque não negou a fé, o governo pegou ele, mandou matar, colocou num poste no meio da arena, e o leão foi lá e comeu. Outro coloca na cruz, toca fogo. Os gritos não eram só 6, 8, 10, 20, 50 queimando. E a crueldade era tamanha que o historiador vai dizer que ele fazia isso
ao entardecer, quando a noite vinha chegando, para iluminar a cidade com os corpos dos cristãos queimando. É preciso que a gente, como igreja, e o conselho, eu já estou trazendo para hoje na aplicação, a todo momento eu vou fazer isso. Pedro chegou para aqueles irmãos e disse: vocês precisam, nesse momento de provação, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tanto desafio, nesse tempo de tanto ruído, nesse tempo de tanta confusão em rede social, não confundam, não se misturem, não desçam do pedestal que eu mesmo, diz Deus, lhe coloquei. Vocês, porém, não são como os outros, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Igreja que vence num tempo de provação, ela é convicta de sua identidade. Quem é a igreja? Você precisa ter convicção de quem você é no mundo espiritual. Senão você caminha em derrota, você vai perder. Você vai tomar rasteira do diabo, porque ele não descansa, ele sabe quem é. E ele também sabe quem você é. Por isso Pedro dizia: vocês não podem se confundir. O bicho está pegando, os irmãos estão morrendo. Mas sua esperança, em todo tempo Pedro vai falar em esperança, e sua esperança está em Jesus. Sua esperança está guardada, sua recompensa está guardada, para ser revelada no último tempo. É outra razão da gente se perder, porque fica esperando recompensa por aqui, por essa terra. Tem muita mensagem, boa parte das mensagens hoje é prometendo recompensas aqui na terra. Vai ter, Jesus disse, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, a família, que não receba 100 vezes mais nessa terra e a vida eterna. Mas a gente não pode viver visando essas recompensas terrenas, porque elas são passageiras. Pedro vai falar numa herança incorruptível, que não acaba, que não se desgasta, que não enferruja. A nossa herança está no céu, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, a recompensa, a herança, o prêmio, o galardão está nos céus. Tempos de dificuldade, bem como os tempos de calmaria, provocam influência na identidade. Não é preciso dizer, mas digo, nós estamos vivendo um tempo de ataque à identidade. Desde muito cedo. E aí eu falo mesmo, não importa se está gravando, se não está gravando, porque hoje menino não é menino. E menina não é menina. Então, é ataque à identidade ou não? Pronto, se ataca a identidade lá antes da criança nascer e influencia a cabeça do pai, da mãe, da família, vai atacar e continua atacando o diabo, as trevas. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é igreja. Eu me admiro às vezes que eu vejo o crente, ele se admirando, e aí Pedro disse, não estranhe, por causa das lutas. Irmão, deixa eu dizer uma palavra de esperança para você, nesses 108 anos de aniversário dessa igreja. O diabo nunca vai parar de tentar lhe matar. Pronto. Quem não aguentar, não vou dizer peça para sair, se conserte, se abraça com Jesus, que a vitória é só com ele, do outro lado é derrota. Mas calmaria, sem luta, sem ataque do inimigo. Se você for igreja e estiver fazendo seu papel, o diabo vai querer lhe matar. A gente está caminhando há quase 12 anos num terreno que as trevas, elas se manifestam o tempo todo.
Em coisa lá, pastor, eu tenho dito isso, que eu não aprendi em EBD, principalmente na Igreja Batista. E eu sou batista, desde berço da segunda Igreja Batista, eu cito sempre isso, os berços de madeira pintada de azul e o colchão era de palha. Eu me lembro, irmã Laurita, eu lembro lá da Ciba. Eu sou nascido lá, não estou fazendo crítica à igreja, eu estou dizendo que tem muita coisa do reino espiritual que a gente não aprende na EBD. E eu profetizo na sua vida que Deus lhe deu umas experiências para você acordar. Nesse tempo, que é tempo de provação. Outra palavra de esperança que eu aprendi aqui com o pastor Jabes, eu não entendia. Quando sentava, eu normalmente estava ali, porque fazia parte da música, e eu escutava ele dizer, e eu dizia, meu Deus, o visitante veio, ouviu uma palavra de esperança, e o pastor diz isso. Ele dizia, não sei, os mais antigos vão concordar comigo. Irmãos, pior do que hoje, só amanhã. Palavra de esperança. Você está achando que está aqui, irmãos, tem muita gente achando que isso aqui é parque de diversões. Você está alistado no exército cujo comandante é o Senhor de todos os exércitos. Aí falou em exército, eu me balanço, né? Essa visão eu tenho muito nítida, a visão de combate, de batalha, de batalha no reino espiritual, mas muita coisa, professor Manassés, eu só aprendi no campo de batalha. Quando o cão se manifestou na minha frente, eu nunca tinha experimentado isso, e dizia, agora? E agora o que é que eu faço, irmã Edna? O que é que eu faço? Eu não sei, o que é que eu digo? O que é que eu faço? O que é que eu oro? Não, tem umas palavras aí, saia! E depois de quase 12 anos de caminhada, no local onde o tambor bate toda hora, ou você se ajusta, entende o seu papel, firma a sua identidade como igreja de Jesus, ou o diabo manga da sua cara. Mas você não precisa ir para onde eu estou, nem procurar um lugar, você precisa ter consciência de quem você é. O que foi que Deus lhe chamou para fazer? Quem é você como igreja de Jesus no ano de 2021? Vivemos um tempo de forte ataque a tudo aquilo que se identifica com Deus. E o que o apóstolo Pedro reforça naqueles irmãos e naquele tempo em relação à sua identidade é que eles são eleitos. E alguns, a gente passeia pela carta de Pedro e vai resgatar algumas características daquele que é a igreja do Senhor. Nós somos eleitos, irmãos, escolhidos. 1 Pedro 1:2 vamos encontrar eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós somos eleitos, você foi eleito, você foi escolhido. Quando? Lá eu interajo assim, aqui é porque é grande e não dá para... Mas você pode responder, viu? Não tem problema, depois eu vou embora. Quando nós fomos escolhidos? Quando? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha me separado. Nós fomos regenerados, irmãos. Aquele povo, Pedro teve que lembrar para ele, e se ele escreveu, alguma coisa estava acontecendo. Capítulo 1, verso 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós, igreja do Senhor Jesus, uma igreja vitoriosa, precisa lembrar na sua identidade, que foi gerado de novo. Eu sou nova geração. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas precisam ficar no passado. Uma nova criatura surge, um novo ser, poderoso. Não sou eu que sou poderoso, mas o Espírito que habita em mim. E recebereis
poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já desceu? Já desceu, igreja? Não é o slogan dessa igreja? Não é o slogan da PIBA? Recebereis? Recebereis? Diga, eu recebi poder. A gente... É por isso que a gente perde. Vamos dizer, foi um ensaio, vamos dizer de novo. Eu não gosto de fazer isso, lá o povo já sabe. Saudação a visitante. Negócio só é sem ensaio. Se eu tiver que repetir, você já não está sabendo quem é. Sua identidade. Então você vai dizer de novo, eu não vou entrar no meio da frase, eu recebi poder. Diga, PIBA, eu... Melhorou um pouquinho. Se até o final a gente estiver gritando como o exército, aí a gente está crendo. Eu recebi poder, eu recebi poder, eu recebi poder. O poder está em mim para orar, para curar, para libertar. A gente vai, o tempo vai passando, a gente vai se acomodando. Tanta confusão, tanto ruído, tanta distração, e o povo de Deus caindo no laço do inimigo, caindo na armadilha, igual o peixinho, igual o ratinho na ratoeira, bota um pedacinho de queijo e o crente, pá, é fisgado. Nós fomos regenerados, e regenerados, diz Pedro, para uma viva esperança, uma esperança que não se acaba, uma esperança, o sentido do texto é como um minador, é como água que jorra, nunca, nunca, em nenhum momento é a mesma água. Você bota a mão agora, é uma água, tira, bota de novo, água corrente, é outra água, tira, bota de novo, outra água, esperança, esperança que se renova, esperança agora de manhã, misericórdia do Senhor renovada nas primeiras horas da madrugada desse dia, e agora, de novo, graça, 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 misericórdia, unção nova, esperança nova, notícia ruim, esperança nova, notícia ruim, esperança que se renova, porque a nossa esperança está em guardada para o dia da salvação. Se você olha para aqui só, você se perde. Mas olhando para Cristo e olhando para o céu, essa esperança não morre. Pedro morreu. Paulo morreu. Estevão morreu. O último foi João, na ilha de Patmos. Você tem ideia do que é uma igreja ficar aguardando, como nós ainda estamos aguardando, e é Pedro que diz, olha, não pense que o Senhor está atrasado, que Ele retarda a sua promessa. Ele não retarda, o que Ele é misericordioso com você, Ele não quer que ninguém se perca. Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, então Ele vem, cumpre a nós como igreja, cumprir a nossa missão, mas a missão vem daqui a pouco. Ainda falando sobre identidade, Pedro vai falar no capítulo 1, no verso 5, vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nós, uma igreja vitoriosa no tempo de provação, ela precisa ter convicção da sua identidade, saber que é eleito, saber que é regenerado, e saber e ter convicção, caminhar com a convicção que segue guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Meus irmãos, ele teve que lembrar, porque de novo eu vou lembrar você, o bicho estava pegando, os irmãos estavam morrendo, gente sendo crucificado, e a fé do cristão entra em crise. A gente talvez não sinta a dor, muitas vezes, pastor, a não ser aquele que tem um chamado, um coração missionário. A gente ora e tem o domingo da igreja perseguida, orar pela igreja perseguida, mas eu digo que talvez, me arrisco a dizer, que a gente não sente fundo no peito. O que é isso? A gente ora, mas não ora com sentimento. Não chora, não derrama lágrima, não vai para o chão, porque tem os tabus, não pode chorar. Tem os tabus ditados pela igreja, instituição, denominação, e tem os tabus que a gente recebe em casa, na família também. O homem não chora,
Aí vai perguntar alguma coisa, mas por quê, pai? Porque eu falei. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu falei, ponto final. Não confundam. E a gente cala, a gente não chora, a gente prende emoção, a gente perde sentimento. Eu confesso aos irmãos, eu tenho essa dificuldade, irmãos. Meu caro pastor Messias, psicólogo, eu tenho essa dificuldade de expressar sentimento. Meu pai faleceu, os irmãos sabem, vai fazer 2 anos em janeiro, e eu costumo dizer, eu não me lembro de ter chorado copiosamente em nenhum momento. Até hoje eu choro, quando pego lá, irmã Socorro, uma ferramenta que tem as iniciais dele guardadas, quando entro na oficina dele, que ainda não foi totalmente desmontada, então bate aquele negócio, mas eu não lembro, Gisélia, de ter chorado, porque eu cresci com ele se despedindo, indo para a sonda, e eu pequeno, sem entender, ele dizia, assuma, mestre, eu estou indo, posso não voltar. Eu cresci convivendo com essa ideia de morte, ele deitava no sofá, e minha mãe reclamava, ele cruzava as mãos assim, pastor. Menino, o que é isso? Não, é porque eu já vesti defunto. E quando endurece dá trabalho, que tem que quebrar os ossos para botar a mão aqui. Então eu já durmo aqui esperando. E a gente cresce, a gente vai incorporando algumas coisas, alguns sentimentos. Então ele faleceu, foi para o céu também. Lógico, tem a ideia, lógico, não vou jamais descartar isso. Eu celebrei o culto fúnebre dele, foi para o céu. Eu cresci também ouvindo isso. Eu vou para o céu, eu vou para o céu. É isso, a esperança do crente é essa. Mas a gente vai, às vezes, se policia, e aqui fica uma lição para os pais: abracem seus filhos, demonstrem afeto, demonstrem carinho pelos seus filhos, porque isso causa traumas lá para frente. Fecha parênteses, às vezes saem umas coisas assim que não está no esboço, mas eu creio que Deus mandou falar, então você receba por aí. Nós somos guardados pelo poder de Deus, irmãos, mediante a fé, mesmo que aqueles que pregavam para nós já partiram. Meu pai, que era pai na fé, que era meu pastor, que foi quem me ensinou tudo, que eu sei até onde ele pôde ensinar, ele foi embora. E não foi por perseguição. Meus irmãos, meu pai era diabético, cardíaco e hipertenso. Nenhuma das 3 doenças matou ele. Então não é a pandemia que vai lhe matar, se não é a vontade de Deus que você vá agora. Vamos parar com essa neura. E aqui não se trata de negacionismo, se trata de fé, para cumprir a missão e para saber a identidade como igreja, e que Deus está me guardando. Eu sou guardado pelo poder de Deus, mediante a fé. Eu não posso deixar de ir no hospital para atender um chamado de emergência, como eu tive que ir lá no início, logo naquela neura, estava todo mundo trancado, e eu em deslocamento ainda, e recebo uma ligação, meu esposo morreu, e agora, Deus? Não confesso aos irmãos que eu orei, Deus, e agora? Eu vou ou não vou? Porque o negócio está pegando, ninguém sabe nada, não tinha vacina, não tinha nada. Eu estava vindo de capela com um executivo, com outro pastor no carro, disse, tá certo, minha irmã, espera aí que eu estou chegando. Ou você crê nesse Deus, ou você crê que foi lhe dado o poder, ou você crê, não é para estar brincando, para lá e para cá, vou para o parque de diversões, não, é missão da igreja. Você foi chamado para orar, você foi convocado para orar, você pede a Deus proteção, só para assegurar no seu coração, porque protegido você está, ele não falha na sua promessa, e você vai e cumpre sua missão. Nós somos guardados pelo poder de Deus, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente não tem noção o que é isso. Se fosse em outra congregação, a gente estava já dando cambalhota aí. Propriedade exclusiva de Deus. Eita glória! Não tem, quando você incorpora um negócio desse, não tem como ficar quieto, Gisélia. Aí está amarrado. Desamarre, meu irmão, desamarre. Bota a mão para o céu, glorifique. Você é propriedade exclusiva do Deus Criador dos céus e da terra. Isso é um privilégio sem tamanho. Continua o Batista, viu, irmãos?
Sou presidente da Convenção Batista Sede Pano. Mas sou esse povo aqui, geração escolhida, sacerdócio real, nação santa. Ou a gente caminha assim, ou a gente vai se perdendo. Amém. Glória a Deus. E Pedro vai dizer, depois que diz geração eleita, vocês antes nem eram povo. Vocês não eram nada. Até pensava que era, mas não é. E aí outra coisa que eu fico estranhando é quando o crente quer se igualar com todo mundo, e aqui não vai um discurso pedante. Mas meu irmão, você não é igual a todo mundo. Brasileiro que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você é um brasileiro diferente dos outros brasileiros. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Você é um povo dentro de outro povo. Nós somos um povo dentro de outro povo. Ou você acredita nisso, ou você vai caminhando perdido. Crise de identidade. Aí muita gente vai, levanta uma bandeira, abraça uma cor, abraça um ser humano, briga com o ser humano. Meu irmão, quem estava aqui era Nero. E aí Pedro vai dizer, respeita as autoridades. Agora venha argumentar comigo. Porque você vai ter que argumentar contra a Bíblia. Os irmãos estavam sendo queimados vivos. A postura não era política, irmãos. Era defesa da fé. Defesa de Jesus Cristo. Não era defendendo bandeira. Nós precisamos entender e ter convicção de quem nós somos. O mundo espiritual sabe quem nós somos. Lembra da legião no endemoniado gadareno? Quando Jesus se aproximou, eles não sabiam quem era. Sim ou não? Sabia? Que temos nós contigo? Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O diabo sabe quem é você. Ele não é onisciente, não confunda. Ele não conhece nossos pensamentos. Mas todo o caminho que você caminhou, ele conhece. Tudo que você realizou nessa vida terrena, ele conhece. Se você brigou com o maridão ou com a esposa antes de vir para o culto e o pau quebrou e discutiu, ele sabe. Se você é pavio curto, ele sabe. Se você é daquele que não leva desaforo para casa, isso é traço de personalidade, mas já explodiu, ele sabe. E sabe onde ele vai lhe tentar? No seu ponto fraco. Ele conhece. O problema é que o diabo nos conhece. Muitas vezes mais, muitas vezes não. Ele é um ser, a gente não pode perder essa visão. Ele é um ser celestial. Caído, mas foi criado onde e por quem? Então não vacile. Agora, não dê ibope a ele mais do que ele. Aliás, ele nem merece. Você tem que saber quem você é, porque o inimigo sabe. E os 7 filhos de Sevas, você conhece a história em Atos? Aqueles que expulsavam em nome do Jesus a quem Paulo pregava. E aquele espírito maligno chega e diz: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E você? Quem é você? E o resultado você sabe. Voaram em cima dele, rasgaram as vestes, apanharam. Meu irmão, igreja do Senhor Jesus, ou vocês têm convicção da sua identidade, ou então a gente segue derrotado, porque o tempo é tempo de provação. Mas não para por aí. Uma igreja vitoriosa em tempo de provação precisa ter convicção de sua missão. Identidade é o principal, dela decorre todos os outros. Precisa ter convicção de sua
identidade. Segundo, precisa ter convicção de sua missão. Se você não tem convicção da identidade, você não vai saber sua missão. E quando fala em missão, Larissa, também eu tenho missão dada, missão cumprida. Minha vida militar, 30 anos de vida militar, sim senhor, não senhor, quero ser preso, inclusive dentro de casa. Sim, 3 opções, sim senhor, não senhor, ou quero ser preso, meu caro Paulo Marinho, né? Então, missão foi dada, a missão foi dada, o comandante é capaz, é competente, o juiz é competente para emitir aquele parecer, é cumprir. Não tem que discutir, não tem que relativizar, não tem que flexibilizar. Meu irmão, falar da identidade, falar de tudo isso, é bom, a gente dá glória a Deus, aleluia. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos geração santa, propriedades, eita, glória a Deus. Vocês vão receber poder, não por acaso. O texto segue e diz, a fim de proclamar as virtudes, as maravilhas, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, o bicho está pegando, o povo está morrendo, mas a missão de vocês são geração eleita, vocês são povo escolhido, mas não é por acaso, eu não escolhi você por acaso, tem uma missão para você cumprir. Anuncie as virtudes, proclame as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. A identidade de Cristo, meus irmãos, não é marcada em nós sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. A gente é que faz as coisas sem propósito. A gente namora sem propósito. A gente faz um curso sem propósito. A gente faz um vestibular sem propósito. Eu vou entrar. Meu negócio é entrar. Depois eu escolho. Depois eu mudo. E os estudos estatísticos, inclusive, comprovam que a geração, e lógico, quem é mais da geração mais nova, nunca vai gostar de ouvir isso. Mas está comprovado aí, estatisticamente, ou com pesquisa mesmo, científica, que nós estamos vivendo uma geração que é bem isso. Não, se der certo, beleza. Se não der, você não quer comprar uma casa não? Não, eu moro de aluguel. Não, mas e como é que você vai pagar? Eu divido. Eu chamo 2 colegas, 3 colegas, e a gente mora e tal. E depois? Não, se apertar, eu saio fora, vou para outro. Se apertar muito, eu volto para casa de mamãe. Não tem problema. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Isso tudo tem a ver. Né? A gente não pode ficar olhando só para o material e esquecer de olhar para o mundo espiritual, para o ambiente espiritual. Meu irmão, há uma conspiração. E ela vai só piorando. O diabo tem uma conspiração ferrenha para destruir as crianças, porque afetando a criança, ele arrebenta gerações. E eu vou dizer uma coisa a você, o diabo não tem pressa não. Ele faz as coisas meticulosamente, planejadas, a gente é que é precipitado. Ele não tem pressa, mesmo que a palavra diz que ele tem pouco tempo, mas ele vai trabalhando ali na vida da criança, para quando chegar lá na vida adulta, botar numa cadeira importante aí e detonar. E a igreja do Senhor Jesus fica pensando que ser igreja de Jesus é vir para o culto ao domingo. Aí o período de pandemia provou muita gente, o fogo provou, e muita gente não voltou, e muita gente esfriou, e muita gente apostatou, porque ser igreja não importa necessariamente estar no ambiente do edifício da Piba. Estou falando Piba porque estou pregando para Piba. Mas no edifício da igreja, seja Piba, seja Centenário, seja Memorial, seja Ciba. Não, no domingo. Ah, tem a relação, não consegui me inscrever. Morri. Meu irmão, arruma alguém para pregar. Eu não vou poder ir para EBD. Faça um EBD na sua casa. Não, e a pandemia? Ah, se você acreditar que a pandemia vai entrar porque você chamou alguém para pregar o evangelho na sua casa, você está perdido. Faça um pequeno grupo, vá discipular alguém, vai evangelizar, vai proclamar as virtudes daquele que lhe resgatou. Pregue, meu irmão, pregue, fale, proclame, apresse a vinda do Senhor Jesus. Deus não faz nada sem propósito, Deus não escolhe nem chama ninguém sem propósito. Você não foi escolhido sem propósito, você não nasceu sem propósito.
Sua mãe pode ter tentado abortar, mas você nasceu. Se você nasceu e está aqui, ou está me vendo pela internet, Deus tem um propósito na sua vida como igreja. E é de vitória. E não falo de vitória do iate, da piscina, da fazenda, da chácara. Vitória sobre o diabo. Deus não instalou sua igreja na terra sem propósito. Esta igreja não está, ou pelo menos não deve estar aqui sem propósito. Essa igreja não foi plantada nesse local sem propósito. Ela precisa ser relevante. Se a piba desaparecer da Rua Lagarto, nesse endereço, será que alguém vai perceber? Talvez perceba se alguém transformar esse prédio. Mas eu quero dizer a igreja piba, que precisa estar estudando. Certamente quando começou isso aqui era diferente. Hoje o bairro, eu já ouvi desde que eu era daqui, é difícil aqui porque é comercial, final de semana é deserto. E daí? Então a igreja perdeu sua finalidade? O que é que a gente fazia no início, nas origens? E a chama do primeiro amor? E qual é a missão desta igreja? Desta comunidade, igreja pessoas, igreja salvos, irmãos, igreja geração eleita, igreja não prédio. Se ela sumir daqui, alguém vai sentir falta. Ao menos esses guardadores de carro que ficam por aí. Muitos me conhecem, mesmo com 12 anos quase, pastor. Hoje eu cheguei, mas aí, pai, agora que eu conheci quem é. Irmãos, eles lhe conhecem. Irmãos, você está lá, ele está aí o tempo todo. Será que nesse tempo todo você disse Jesus te ama? Você perguntou, parou para conversar com algum deles? Foi perguntar a esses aí que são, muitos deles dependentes, numa situação difícil, perdidos, muitos deles perdidos, sem Jesus. Será que a gente alguma vez parou para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas e me transportou para o reino da sua luz? Ou eu sou egoísta? Isso é só para mim? A igreja, eu e você, existe para proclamar, para evangelizar, para discipular, para curar, para libertar, através do seu testemunho glorificar a Deus e ser instrumento para salvar, meu irmão. Essa é a missão da igreja. E essa missão não muda, não vai mudar até a volta de Jesus. Pense numa missão que não muda. Você não foi chamado como igreja, meu caro Raul, para tocar o contrabaixo. Larissa, você não foi chamada como igreja para cantar apenas. Em que pese esse seu ministério, né, que eu digo, o meu vai cessar, o do pastor Paulo Sérgio vai cessar, e o de quem louva, Marcelo, vai continuar, porque a gente vai louvar pela eternidade, pregar o evangelho. Mas enquanto a gente está na terra, a gente foi chamado para salvar, para pregar, para testemunhar. Quando, irmãos? Aí a gente se limita aos domingos. Nem na quinta a gente vem mais. E só muda o endereço, tem um agendamento. Qual é o culto mais difícil de agendar? Aqui deve ser diferente. Lá é o domingo à noite. Domingo de manhã você ainda encontra vaga. À noite, nunca. Topado. A gente cresceu aprendendo. A roupa do domingo de manhã, desde pequeno, viu? A roupa do domingo de manhã é uma, a roupa do domingo à noite é outra. A roupa da quinta-feira ainda é outra. Eu falo com propriedade, ou eu falo da minha experiência. Com você pode ser diferente. Mas de manhã você vem meio assim, na semana você vem de Havaiana. A Havaiana ainda é topada hoje. No domingo à noite, sapato pico fino. Quando é filho de família cristã, a avó é costureira, faz um terno. Conferência da igreja. O menino vem, nem quer. Eu estou falando da minha experiência. Nem quer. Terno, gravata. Pai! Não. Aí o povo começa, pastorzinho, pastorzinho, pastorzinho. Onde eu vim parar? Palavra profética. Mas não é isso que é a missão da igreja, irmãos.
Missão da igreja não é vir para o culto no domingo, não. Quando a gente entende assim, a gente se perde, a gente se atrapalha. A igreja tem uma missão que ela tem que ser cumprida quando? O tempo todo. Hoje estou aposentado da carreira policial militar, mas no final fui entendendo que, na verdade, Larissa, essa profissão Deus nos deu para o sustento, enquanto a gente vive aqui. Tenente coronel da Polícia Militar, tá? Grande coisa, diante de ser servo, soldado, alistado no exército do Senhor dos Exércitos. Se perder essa noção, você fica se atrapalhando, você fica soberbo, você fica se achando. E quando bota aquelas fardas, cara, cheias de estrelas, um negócio brilhando, o povo fica, que coisa linda, irmão, eu sou. Aí você perde a noção e esquece, não fala de Jesus. Quando Deus lhe coloca numa oportunidade, comandando uma escola, onde tem formando 300, ou num ano, como a gente teve lá, 1000 alunos sendo formados. E Deus, professor em sala de aula, o tempo é difícil. O irmão busca a estratégia. Tem uns 15 dias que a minha esposa intercessora ali estava recebendo um vídeo, né, de uma irmã lá da igreja, que é professora, e ela indignada, porque olhou e aí tinha uma estratégia de um adepto, ou uma adepta, outra professora adepta de outra fé, de outra religião, que não podia ter desfile, não teve desfile de 7 de setembro, ela fez um desfile, chamou uns alunos para a casa dela, a aula online, meu caro Marco, pegou uns alunos, botou ali, botou uns tambor para bater, e os alunos, pá, e o primeiro aluno da fila estava devidamente trajado, indumentado, com as características da fé que ela professa. E aí a irmã mandou um vídeo, e aí começou, que coisa, você está vendo? Esse não pode, esse, eu digo, tá. Aí Jesus disse que os filhos das trevas são mais espertos. A gente é muito tímido. A gente, na palavra de Jesus aos discípulos, lá quando acalmou a tempestade, a gente é medroso. Botar postagem na internet é bom demais, irmão. Você não está olhando para ninguém. Você não está olhando para aquele que está com uma ponto .40 na sua testa. Vá, fale. Eu quero ver. Eu quero ver o corajoso. Ou ainda, eu me policio muito com isso, né? Com as nossas falas. Você está me vendo pregando aqui, mas eu vou me policiando também, irmão. Polícia a vida toda, sai, a gente sabe, é uma profissão que você sai e não sabe se volta. Não sei. E eu também, algumas vezes, repeti para minha esposa, saía, não voltava. Comigo tudo bem, irmão, estou pronto. Pescoço de pastor, eu ouvi de meu pai, é para ficar pronto para a guilhotina. E se pegar sua filha? Hein, pastor Paulo Sérgio? Poliana. Para você estar pensando nisso, ou você está pensando que isso aqui é brincadeira? Tem muita gente brincando. Sabe o que acontecia aqui nesse tempo? Ninguém brincava de ser cristão. Não tinha nem templo aqui, a igreja era nas casas. Quem queria ser cristão nominal aqui? Se professar cristão? Para ir para o fogo, para ir para a cruz, para ir ser devorado. Infelizmente, irmã Edna, e a gente tem que adequar algumas coisas. Aí vai batizar, tem que passar pela classe de preparação para o batismo. Mas me mostra na Bíblia. Não, na Bíblia não tem não, irmão. Só que na Bíblia o tempo era esse aqui. Quem vinha e tomava uma decisão, aceitando aqueles do caminho, aceitando Jesus Cristo, ele estava pronto para morrer, porque ele já tinha visto Estevão ser apedrejado. Então não tinha brincadeira. Então era Jesus, batiza. Quem crê e for batizado, está salvo. Crê, batiza. Crê, batiza. Hoje tem muita gente brincando. Você e eu não podemos, diante da convicção da identidade, diante da convicção da missão, brincar. Paulo escrevendo aos Efésios, é no mesmo contexto, um texto que a gente conhece bem, 6,12, porque nossa luta não é
Contra a carne e o sangue, é contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Nossa luta, Igreja do Senhor Jesus, não é contra o político de plantão. Pare com isso. Pare de se atrapalhar com isso. Pedro vai dizer nessa mesma carta: cingindo os lombos do vosso entendimento. Isso, o termo bíblico era que eles usavam aqueles roupões lá no tornozelo, e se precisasse correr, se precisasse de uma agilidade, Jailton tinha que levantar, e eles pegavam aquilo ali e colocavam por dentro daquela faixa, para poder dar mobilidade para correr. É isso que ele fala, é isso que Paulo vai falar. Meu irmão, solte tudo que embaraça. Ninguém que se alista ou que milita se embaraça com coisas dessa terra. Não pense que isso é obra do acaso. Isso não é obra do acaso. É uma estratégia das trevas malignas que está confundindo a igreja do Senhor Jesus na sua missão. Sua missão não é essa. Nossa luta é contra principados e potestades. Há um texto que eu gosto muito também, em Efésios, que é que Paulo vai dizer muito: olha, vocês, bem-aventurado são vocês, ou Deus nos abençoou com todo, lá no início, no capítulo 1, com toda sorte de bênçãos materiais, espirituais, nas regiões celestiais. Lá na frente ele vai dizer: Deus nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Tem crente descendo. E lá na frente ele vai dizer: nossa luta é nas regiões celestiais. E aqui em Efésios 3:10 ele diz: para que agora, que tempo é agora? Agora, ele diz, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades, nas regiões celestiais, irmãos. Qual é a missão da igreja? Fazer Cristo conhecido onde? E de quem? Principados, potestades, nas regiões. Não confunda seu campo de batalha. Você não está lutando contra seu marido, com o lado dividido. E aí eu tenho dito, professor Manassés, né, sem forçar, fazendo uma analogia, o sacerdote do lar é o homem. Sim, irmã, mas você é crente, seu marido não é. Você foi colocada como sacerdotisa lá no ar, é intercessora. É você que ora, é você que faz o papel que Jó fazia, é você que bota o joelho no chão, intercede para o seu filho, intercede para o seu marido. É você, filho, é você. Seus pais não são crentes, foi você que Deus botou lá. E você com o Espírito Santo tem mais poder do que quem está lá. O menor da luz é maior do que o maior das trevas. Acenda um palito de fósforo no escuro. Você é luz. Se você for luz, se você for sal, se você estiver cumprindo sua missão, você faz a diferença. E talvez a gente não esteja vendo a diferença no nosso país. Talvez a gente não esteja vendo a diferença na nossa cidade. Talvez a gente não esteja vendo a diferença na nossa família, na nossa casa e na nossa igreja. Porque nós não estamos sendo luz nem sal. Estamos só marcando presença. Esquecendo da missão, esquecendo da chama do primeiro amor. Finalizo dizendo que uma igreja vitoriosa em tempo de provação precisa adequar seu comportamento à sua identidade e à sua missão. Eu preciso parar diante da minha identidade, de conhecer quem eu sou, de conhecer e entender qual é a minha missão. Eu preciso me comportar de forma adequada, senão há uma contradição. Quem é você? Como igreja do Senhor Jesus, na sua casa, no seu trabalho. E o texto segue, a última parte do texto, e vai dizer nos versos 11 e 12, amados, peço a vocês, ele disse, vocês são geração eleita, para anunciar, proclamar as virtudes. E agora diz, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, vocês estão peregrinando, vocês não são daqui. Pare de correr atrás de sucesso e de bens nessa terra. Não estou dizendo que você não vai buscar, mas não coloque isso como prioridade.
Não coloque como prioridade. E ontem a gente conversava com a irmã e ela dizia só, para o ano, lá da igreja, para o ano não vou pegar, ninguém aqui nunca ouviu isso, nem o pai, principalmente o pastor. Para o ano não vou pegar nada. Para o ano é o ano da minha formatura, eu vou, TCC, pesquisa, tal. E aí, quem estava interagindo com ela era a Sandra e eu quieto. Quando ela terminou, aí eu disse, você está dizendo tudo isso, mas Deus é quem sabe. E eu vou dizer mais uma coisa para você, viu, crente? Cuidado com o que você fala. O que você fala, e se não for a vontade de Deus, você só vai parar onde Ele quiser que você esteja. Lembra do povo no deserto? A caminhada para onde Deus queria levar, para Canaã, era curta. Me parece que era uma caminhada de 40 dias. E o povo levou 40 anos. Porque foi desobedecendo, foi resistindo, foi sendo rebelde. E foi Deus que disse, esse povo é povo de dura serviço, que traduzido quer dizer pescoço duro. Interessante, descobri um dia desse, pastor Paulo Sérgio, uma expressão tão nossa, né? Endurecer o pescoço, está lá na Bíblia, é o dura serviço. A gente endurece o pescoço, Deus diz, é por aqui. Eu quero você ali. Aí, meu irmão, vai dar dor no pescoço, viu? Você vai ficar com torcicolo. E cuidado para não sair aleijado. E olha, lembra de alguém que saiu assim? Mas ele venceu. O nome dele foi mudado para Israel. Mas eu tenho uma impressão, e aí não falo com propriedade, que até hoje não tem uma luta com Israel. Não é o lugar onde tem mais guerra nesse mundo. Jacó foi para o Val de Jaboque e disse, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E aí diz que o texto vai dizer na nossa versão que ele lutava com o anjo. E Deus luta com a gente. E a gente tem força. Eu tenho a impressão que, aí eu imagino aquela brincadeira, Manassés, que a gente tem pequeno, de queda de braço. Onde, né, o filho vai brincar com o pai, vamos brincar. Aí você, hein, Marcos, já brincou de queda de braço com esse menino? E hoje? Hoje você perde, né? Mas na época, dava uma enganada, né? Perdi. Deus, você vai fazer queda de braço com Deus. Ele aí, na hora que ele quer, ele faz assim, ó. E acabou. E ficou para a história, porque a Bíblia resistiu. Até hoje, quando foi escrito, ninguém come ali a junta. Aleijou. A gente precisa se adequar. A gente precisa entender a missão e a gente precisa se adequar o comportamento. E Pedro vai falar no capítulo 1, de 13 a 16, não vou ler os textos, mas ele vai falar em estar prontos, que eu já falei. Desembarace, esteja pronto para a corrida, esteja como um atleta. Você está se preocupando em fazer atividade física, você até faz academia, você faz caminhada, mas as disciplinas espirituais, pegar peso na academia do espírito, você não está pegando mais. Você não está orando mais como orava, você não está mais trabalhando como trabalhava, você não lê mais a Bíblia como lia. Aquele momento devocional que você religiosamente tinha, não no sentido da religiosidade, mas que você tinha todos os dias, fazia parte da sua agenda, que coisa linda. Eu ouvi um dia um testemunho do pastor José Gonçalves, até da internet, e ele disse, há um tempo eu tomei uma decisão, eu tentei, ainda não consegui, irmãos. Ele dizia, eu não leio nada, não vejo nada, não recebo nada antes de ler a palavra e orar. Ele dizia, a forma como você começa o seu dia vai determinar como será o seu dia. Mas a gente dorme com o celular na cabeceira, no carregador. Se a nossa bateria espiritual tivesse a atenção que tem a bateria do celular, compare com o mundo moderno. Aí botou nos aeroportos, na rodoviária, você vai no salão, tem uma torre de tomada, os carros têm que sair com a tomada USB, tem que carregar, você vem, esqueci meu celular, meu Deus,
Entendam? Parece que às vezes é pior do que perder a salvação. Minha vida, meu Deus, minha vida está ali, meus contatos, minha agenda. E a gente não se preocupa com a vida espiritual, com a carga da bateria espiritual, com a leitura, com o momento devocional, e vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo, e vai ficando fraco, igual a Guiné. É preciso estar pronto. É preciso mudar de atitude. Foi a palavra de Jesus. Mude a maneira de pensar. É o significado daquele arrependei-vos do Senhor Jesus. Quando chegou antes de começar seu ministério, ele disse: arrependam-se. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vocês. Por isso se arrependam. Que quer dizer, mude sua forma de pensar. Paulo vai dizer, Romanos 12, capítulo 2: transformai-vos. Não tomem a forma desse mundo, não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje, Deus lhe traz aqui para você refletir e mudar sua maneira de pensar, porque só muda a atitude, só muda comportamento, mudando o pensamento. Comportamento é consequência do pensamento. Se você pensa errado, você age errado. Se você não pensa, você também age errado. Então hoje Deus lhe trouxe para pensar: quem é você? Quem sou eu? O ano está terminando, irmãos. Voou. Mesmo com pandemia. Porque podia demorar. Marasmo em casa, não pôde passear. Para mim voou. Faltam meses e 2021 vai acabar. Coisa linda é ver os bancos de volta nessa nave e a igreja quase cheia. Você pode olhar para trás e olhar e ser grato a Deus. Deus, chegamos até aqui. Algumas perdas aconteceram no caminho. Foram para o céu, irmãos. Foram para o céu. Um consolo que Deus traz ao meu coração é: Ele chamou meu pai porque sabia que tudo isso ia acontecer. Ele ia me dar muito trabalho. Ele ia me dar muito trabalho. Quem conheceu meu pai sabe o que eu estou falando. Ia me dar trabalho, eu ainda estava na ativa. Ia me dar trabalho como polícia. Porque eu não sei, tenho quase certeza que ele não ia fechar as portas da Igreja Batista Betânia em Ubaúba. Mesmo colocando os irmãos em risco. Ele ia me dar trabalho. Minha cara, Eliane. E ia me dar trabalho como presidente da convenção. Porque a igreja do pai do presidente estava aberta. Ele não ia parar de visitar, ele não ia parar de caminhar, e eu ia ter uma dificuldade de usar essa máscara. Deus já sabia de tudo. Disse: eu vou poupar você. E chamou. E eu nem disse, ele era hipertenso, diabético, cardíaco, mas ele morreu quando disse o amém depois do culto de Ano Novo, depois de cantar o hino tradicional. Qual é o hino tradicional de Ano Novo da Igreja Batista? Rompe a aurora, vai. Orou. Quando ele disse amém, caiu para trás e bateu a cabeça. E eu tenho certeza que Deus colocou um ponto final. E morreu do jeito talvez que todo pastor, depois de pregar, encerrar, no dia 31, ponto final. Meu filho, venha para mim, porque o negócio vai pegar, e eu não quero você. Teve misericórdia de mim também, né? Irmãos, a gente precisa estar pronto, a gente precisa mudar de atitude. Pedro vai dizer para ser santo. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E a gente tem pregado nesse mês lá de intercessão pelo Brasil na igreja, uma das mensagens foi: para mudar o Brasil, é preciso mudar o brasileiro. Você quer mudar o Brasil? Comece a examinar sua vida como cristão, como povo dentro de um povo. Você é funcionário público? Já tirou uma xeroxzinha com a copiadora da repartição? Você é ladrão. Já levou a caneta, o clipe? Já fez o trabalho dos seus filhos ou o seu TCC? Você está errado. Isso não é comportamento de cristão. Isso não é comportamento de quem quer mudar o país. Você é o atrasildo? Só chega atrasado no seu trabalho? Ou nos cultos, nos compromissos?
Jesus disse, seja porém, não precisa jurar por lugar nenhum, por nada, porque você não tem condição, a palavra, estou parafraseando, você não tem condição de jurar por nada. Jurar pelo céu, quem é você? Jurar por Deus, Deus está sentado no trono. Jurar pela sua cabeça, você não pode fazer crescer um fio de cabelo na sua cabeça, não jure, mas que sua palavra seja sim, sim, não, se diz que vai, vá, se não vai, diga que não vá, ou que não vai, fica arrumando um jeitinho, fica arrumando um disfarce, não tem meio termo, irmãos, na vida cristã, é isso que muita gente não entende, e fica cada vez mais difícil de entender no tempo de relativismo, que começou muito tempo lá atrás, no tempo de pós-modernidade, que agora até mudou, agora é transmodernidade, que não dá nem tempo, não é pós, é trans, está em trans, lembra? Trans, está em mutação. Mas nesse sentido da identidade, nesse sentido da missão, nesse sentido do comportamento, a igreja do Senhor Jesus, vitoriosa, pode botar o último slide, viu? Vitoriosa em tempo de provação, não muda, não varia. No slide tem um leão ali. É a foto dos primeiros cristãos, na arena. Muitos estão nas cruzes, queimados, mortos, queimados vivos. Outros o leão está esperando para devorar. Mas essa igreja foi vitoriosa. E a igreja de Jesus em todos os tempos é vitoriosa, porque foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E ali em cima está o logotipo da Piba, né? Reflita. O leão, o diabo continua, foi Pedro quem disse, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Somos nós. E aí eu dizia, o ano está terminando. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? O que foi que você fez desse tempo de pandemia? Ficou só preocupado, ansioso, desesperado, neurótico? Muita gente tomando atitudes que pode matar um idoso. Prende ele em casa, o idoso crente, que já está no lucro. Entendam bem minhas palavras, que eu sei que essa igreja tem muito idoso. Não estou menosprezando a dor de ninguém. Mas às vezes a pessoa é crente, a Bíblia diz que a vida do homem dura 70 anos. Alguns, pela sua força, chegam a 80. O que passa disso? A Bíblia também diz, o profeta vai dizer que os que confiam no Senhor, esperam no Senhor, renovam suas forças. A esperança do crente é o céu. E aí a gente pega o crente e priva de estar na comunidade, de estar adorando a Deus, de estar louvando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, ou a gente crê no Deus da Bíblia, ou a gente crê no Deus da igreja, ou então a gente está perdendo tempo aqui. E não pense que essa mensagem é específica para essa igreja. Eu cresci ouvindo de um pastor que era meu pai, e sigo repetindo lá na minha comunidade. E ainda, eu não sei se foi domingo passado, minha esposa está ali, ou foi no outro domingo, que eu disse, olha, se você está aqui e está confundido, a porta é larga, você vai andar de bicicleta, que agora tem uma tal de bike também. Não é bicicleta mais que chama, não, é bike. Antigamente era barra circular, ou Caloi 10, Monarch 10. Eu tive uma Caloi 10, uma Monarch 10, tive Monareta, agora tem o número do quadro. Qual é o seu tamanho? Qual é a sua altura? E aí a gente vai entrando nessas, de bike. Aí tem os grupos de bike. Ora, meus irmãos, os grupos de bike, que o povo não é crente, vai andar de bike quando? No domingo de manhã. Aí o crente, a igreja do Senhor Jesus, compra uma bike, para 24 meses, que no dia a dia ela vai andar de ônibus, de Uber, de tal, mas compra uma bike, e no domingo, ao invés de vir com a comunidade adorar a Deus, sem nenhum problema. Olha, irmão, deixa eu lhe dizer, se você vai
focado para cumprir a missão de igreja. Não, eu estou no grupo de bike, mas a minha roupa é diferente. Na minha camisa de bike tem lá, Jesus Cristo é a única esperança. E aí, eu vou lá, mas eu vou evangelizar, Carlos. Fui lá no Carlos Gospels, comprei uns folhetos. Que folheto? Que a gente usa mais de folheto, gente? Ninguém anda mais com folheto na bolsa, ninguém... Eu digo a você que às vezes o Espírito Santo já me deu tanta cutucada. Vai cortar o cabelo, fala de tudo, Marcos. Eu particularmente corto, aí o ambiente é meio barulhento, e fala de tudo, e o cara negocia passarinho, e pá, e você sai dali, meu Deus. Aí, sim, você não falou do que devia falar. Passou 1 hora lá, 1 hora esperando, às vezes 2, 1 hora, a mulher vai para o salão. Aí a minha disse, eu volto já, daqui a 1 hora eu volto. Tá, você volta de noite, rapaz. E é de noite, né? De noite. Aí sai 2, volta de noite. Falou de Jesus. Irmão, a gente está para falar de Jesus. Irmão, se a gente não fizer o que foi chamado para fazer, a gente está em desobediência. Deus lhe colocou lá na sua função, irmãzinha, para você comer. Mas lá ele botou, aí eu nem terminei a história aí, vou terminar agora. A história da professora. Aí eu dizia até, não, vamos orar. Eu disse, irmãos, orando a gente já está. Eu penso que está, deve estar. Vamos orar. Aí a gente já ouviu, oração sem ação não funciona, irmão. Ah, vamos orar, a coisa está demais. Ó, irmã, eu não falei com ela, mas falei com Sandra. Ela não é professora. Falando da outra, que teve a estratégia de pegar os tamborzinhos, e aí entrou lá, aqui, ó, em homenagem à nossa pátria, representando a cultura. E por que a gente não fez primeiro? Vamos apresentar a cultura, a religiosidade. E aí vai entrar, bota o menino de terno e a Bíblia. Tá? Não falei de Jesus. Não falei nada. Estou representando. Não é verdade, não. A religiosidade não tem. Os cristãos, evangélicos, os protestantes. Eu botei lá representando o pastor de terno e com a Bíblia. Mas aí fica, vamos orar, porque as trevas, porque o diabo. Porque quem é o diabo? Derrotado, sentenciado, envergonhado. Colossenses vai dizer, Paulo vai dizer, Deus envergonhou quando rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós. Jesus Cristo rasgou na cruz e envergonhou o diabo. Vamos deixar de ser tímido. 108 anos passaram, irmãos. Primeira igreja batista de Aracaju. 108 anos se passaram. 2021 está terminando. Minha missão eu estou cumprindo. Quem sou eu no reino de Deus? O diabo lhe conhece. Ele anda em derredor, rugindo como leão, porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, que foi morto, tem a chave da morte e do inferno, e a gente faz parte desse exército poderoso. Quem sou eu? Pergunte. Qual é minha missão? Eu estou cumprindo. Como está meu comportamento diante da minha identidade, da minha missão? Que a gente siga mais 100 anos, se Jesus não voltar antes, com outras gerações, ensinando as próximas gerações. Irmãos que estão saindo de outra geração, não entre em choque com a outra geração. Essa galera está aqui, está assumindo, está prosseguindo. Era uma das minhas preocupações fortes quando eu era ainda daqui. Eu olhava e dizia, meu Deus, quem vai continuar? Porque antigamente, na nossa época, pastor, era o embaixador do rei, era o líder da mocidade que ia ser o pastor da frente. A gente já sabia. Sim ou não? Os mais idosos. Uma carta carimbada. Pastor Paulo Sérgio, nasceu aqui, embaixador do rei, e está hoje. E outros, nasceram aqui, pastor Jabes Filho. Pastor Elias, passa por aqui, não nasceu aqui, passou aqui, hoje está. E a gente tem que aprender tanto esse pessoal a trabalhar não removendo os marcos antigos,
mas aqueles que têm as cabeças brancas, compreender, interagir, ensinar, para que a igreja do Senhor Jesus prossiga cumprindo sua missão e sabendo quem é. Vamos cantar? Eu quero convidá-la a ficar de pé, para junto comigo cantar um clássico evangélico. Não sei se a galera, sou eu mesmo que vou pegar aí. Sol maior. Tá em sol? Pode seguir na melodia, tá ligado? É um clássico que tem o nome de In Memoriam. Vários cantores gravaram, inclusive Maraluna. E a gente vai cantar junto. Quem lembrar, canta. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam ao céu com a vitória na mão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. A segunda estrofe, eu queria ver. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue nas ruas, chegavam ao céu com vitória na mão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração, começando em meu coração. Aleluia. Senhor Deus, estamos na tua presença, Pai, como igreja reunida nesse lugar, como primeira igreja batista, comunidade local plantada nesse lugar há muito tempo atrás.
E agora, Pai, como ministro da Tua palavra, eu quero te pedir, Pai, reaviva a Tua igreja. E igreja sou eu. Igreja somos cada um de nós. Que nós possamos, Pai, fortalecidos, desafiados, confrontados pela Tua palavra e somente pela Tua palavra e Teu Espírito Santo, trazer de volta à memória a nossa identidade. Que esse seja um marco, Pai, para que nós possamos retomar uma caminhada, voltando, Pai, a entender quem somos, para que possamos cumprir a nossa missão, entender a nossa missão de igreja e cumprir a nossa missão de proclamar as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor, o milagre, a cura, para libertar cativos, para curar enfermos, ó Deus, para anunciar a salvação àqueles que caminham para a perdição. Essa é a missão da igreja, até a volta de Jesus. E entendendo a nossa identidade, a nossa missão, que a gente possa pensar e repensar o nosso comportamento, que a gente possa adequar o nosso comportamento, o nosso falar, nosso caminhar, nosso proceder, ao comportamento de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Dá a esta igreja filhos espirituais, que cada um que leva o nome de Primeira Igreja Batista e de Igreja do Senhor Jesus nessa terra possa ganhar pessoas para Jesus, que possamos dobrar em números de salvos, não em número de membros. Membros faz parte de uma relação, de uma instituição, mas que sejam membros da igreja alistada e arrolada nos céus, que possamos estar focados em ganhar pessoas para o Senhor Jesus, em resgatar vidas, em tomar vidas que estão aprisionadas na mão do inimigo. Essa oração que eu faço, Pai, pedindo que continues conosco durante todo esse dia, continua falando ao nosso coração, que ao sair daqui não esqueçamos da Tua palavra ministrada, possamos estar meditando, ouvindo e tomando a atitude correta. Essa oração que eu faço, pedindo também por aquele que Tu tens colocado à frente dessa igreja nesses últimos anos, o Teu servo pastor Paulo Sérgio. Pai, quando eu paro para pensar também em caminhar, guiando um rebanho desse tamanho, e faço um paralelo com a minha atividade, Deus, é difícil. Então vai cuidando do Teu servo, vai derramando cada dia da Tua graça sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa Sônia, dos seus filhos, Pai. Que ele possa se sentir a cada dia abraçado, acalentado, fortalecido mesmo pelo Teu Espírito Santo, e caminhar com a certeza que o Senhor que o chamou para essa obra vai adiante dele. Ainda que ele passe pelas águas, elas não afogarão, ainda que passando pelo fogo, ele não se queimará, porque o Senhor tem caminhado com ele. Ser com os outros pastores que estão ladeando ele nessa jornada, que haja visão do mundo espiritual, que tiremos os olhos. Muitas vezes que estamos preocupados, eu sinto isso também na minha jornada, muitas vezes nos preocupamos mais com a organização, com a instituição, com as coisas da terra, e que eu tenho dito que Jesus Cristo não veio fundar nada disso. Jesus Cristo veio inaugurar a sua igreja aqui na terra, aquela que foi colocada para salvar pessoas. Então que a visão seja colocada no objetivo da igreja. Abre os olhos espirituais, dá sabedoria, dá discernimento para fazer aquilo que é a Tua vontade. Essa oração que eu faço, agradecido porque eu oro segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e no poder daquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, o nome poderoso de Jesus, com a concordância da Tua igreja aqui reunida, que diz: amém. Deus continue a nos abençoar, pastor.